Amigos, antes de começarmos esta história, por favor, me apoiem para que eu continue motivado a publicar novas histórias para vocês. Muitas pessoas assistem sem se inscrever e isso é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Muito obrigado. Mamãe cortou o peru do Dia de Ação de Graças e sorriu. Graças ao seu aborto, a linhagem da nossa família permanecerá pura. Parentes irromperam em gargalhadas enquanto minha irmã acariciava a cabeça do filho e disse: "O neto de verdade é suficiente, não acha?" Eu coloquei o garfo na mesa e levantei em silêncio. Mas nenhum deles sabia que aquela seria a última reunião de família. Tomei um gole de café enquanto observava o jardim coberto de geada do lado de fora da minha janela. A temperatura havia caído repentinamente, anunciando a chegada do inverno em Minnesota. Nosso jardim, situado no bairro nobre de Eden Prairie, ainda tinha folhas de outono. A geada nas folhas caídas brilhava ao sol da manhã. Outra temporada de ação de graças havia chegado. Minha carreira como contadora sênior em uma grande firma de contabilidade estava indo bem. Meu casamento com David era estável, e eu não tinha reclamações sobre morar nessa cidade. Apenas meu relacionamento com minha mãe permanecia delicadamente tenso. "Amy, você está pronta?" David chamou de trás de mim. Quando me virei, meu marido já estava vestido com seu terno e segurando sua mala de viagem. Ele vinha construindo sua carreira como executivo de uma empresa de TI. Era uma alma gentil, compreensiva com meu trabalho e sempre solidário. Um marido ideal. "Sim, estou bem, não se preocupe", respondi com um sorriso. David perderia o Dia de Ação de Graças deste ano devido a uma importante reunião de negócios. Era uma viagem crucial que poderia determinar o sucesso do novo projeto da empresa. "Você contou para sua mãe?" "Sim, mas ela não ficou feliz com isso. Ela disse: 'Não acredito que você está colocando o trabalho antes do Dia de Ação de Graças.'" Imitando as palavras de minha mãe Marta como membro influente da primeira igreja presbiteriana, ela exercia considerável poder. Gerenciava as atividades caritativas e eventos sociais da igreja, reinando como figura central na comunidade. Para minha mãe, o Dia de Ação de Graças significava mais do que apenas uma reunião familiar. Era a oportunidade perfeita para exibir sua família perfeita para a comunidade local. Minha mãe frequentemente usava a expressão linhagem pura. Provavelmente era sua maneira de expressar orgulho por fazer parte de uma família prestigiada, enraizada nessa terra há gerações. No entanto, essa expressão às vezes assumia um significado cruel, especialmente depois do que aconteceu há 2 anos. Naquela época finalmente engravidei, mas sofri um aborto espontâneo. Depois disso, a atitude de minha mãe mudou sutilmente. Embora permanecesse externamente carinhosa, havia momentos em que eu captava vislumbres do que parecia ser alívio em sua expressão. Enquanto isso, seu carinho por Tommy, filho de minha irmã Linda, crescia a cada dia. Linda era uma dona de casa devotada, ativamente envolvida nas atividades da igreja. Tendia a ser muito dependente de minha mãe, priorizando suas opiniões até na criação de seu filho de 5 anos, Tommy. Seu marido, John, era dono de uma empresa imobiliária, honesto, mas recentemente mostrará preocupação com mudanças no comportamento de sua esposa. David colocou a mão no meu ombro. "Você está bem?" "Sim", respondi, virando-me para encarar meu marido com um sorriso. "Não se preocupe, vou lidar com isso do meu jeito." David assentiu em silêncio. Ele entendia como eu me sentia. Provavelmente era por isso que se sentia culpado por essa viagem de negócios. "Preciso ir", disse ele, levantando-se. Eu me levantei e acompanhei meu marido até a porta. Um vento frio soprou. Amanhã era dia de ação de graças. Muitos parentes se reuniriam na casa de minha mãe para o jantar. Minha irmã Linda viria com o marido John e o filho Tommy. Linda vinha agindo de maneira estranha ultimamente. Parecia muito próxima de Adam Foster, o pastor assistente que chegará 6 meses atrás. Embora o jovem e carismático pastor assistente fosse popular entre as mulheres da igreja, seu relacionamento com Linda era claramente incomum. Soltei um suspiro profundo. Amanhã era dia de ação de graças, a festa perfeita de minha mãe, uma reunião familiar em uma grande casa branca com arranjos de mesa elegantes. Mas por baixo de tudo isso, algo definitivamente começava a desmoronar. Com minha natureza calma e racional eu podia ver claramente. Meu instinto de contadora me dizia que uma verdade significativa estava sendo escondida, e eu tinha a sensação de que o momento para essa verdade ser revelada estava se aproximando. O que estava prestes a acontecer poderia mudar drasticamente a maneira como nossa família existia, mas talvez fosse um destino inevitável. Era isso que eu sentia. A manhã de ação de graças começou com um frio cortante.
No carro a caminho da casa de minha mãe, tentei acalmar meu coração ansioso enquanto aumentava o aquecedor. O céu além do para-brisa estava cinza sombrio, com flocos de neve ocasionalmente dançando no ar. A casa de minha mãe estava em um dos bairros mais prestigiados de Eden Prairie. A grande Casa Branca, passada de geração em geração, poderia ser considerada um dos marcos da cidade. Vários carros já estavam estacionados na entrada circular. Parentes começavam a se reunir. Quando abri a porta da frente, a voz de minha mãe soou. Marta já havia feito preparativos perfeitos. Um vestido azul marinho com um colar de pérolas, cabelos grisalhos meticulosamente penteados e maquiagem cuidadosamente aplicada. David realmente não vem? A pergunta veio como se ela estivesse esperando para fazê-la. Havia um leve tom de reprovação na voz de minha mãe. Não, expliquei. Ele tem uma importante reunião de negócios. Bem, acho que não pode ser evitado. Vocês, jovens, sempre colocam o trabalho antes da família, disse ela, ignorando o sarcasmo em suas palavras. Fui para a cozinha, onde a tia Carol e minha prima Jennifer já estavam ajudando com os preparativos da refeição. O peru já começava a dourar no forno. Oh, Amy, que bom que você pôde ajudar, disse Carol com um olhar que poderia ser de simpatia ou pena. Desde meu aborto espontâneo há 2 anos, a maneira como os parentes me olhavam havia mudado assim. Logo depois, a campainha tocou anunciando a chegada da família de Linda. Tome, venha para a vovó Marta, disse minha mãe, quase pronta para abraçar seu neto no momento em que o viu. O menino de 5 anos riu feliz nos braços da avó. Atrás deles, Linda usava uma expressão satisfeita. Seu marido, John, parecia um pouco desconfortável e me lançou um olhar breve enquanto esperávamos que os preparativos do jantar fossem concluídos. A conversa habitual se desenrolava na sala de estar, atividades da igreja, fofocas da vizinhança, histórias da escola dos filhos. Mas para mim, a conversa soava estranhamente oca. Em particular, notei que Linda evitava qualquer menção ao novo pastor assistente. Bem, o jantar está pronto, anunciou minha mãe, e todos começaram a se mover para a sala de jantar. A mesa estava posta com toalhas caras, porcelana fina e velas tremeluzindo em castiçais de prata. No centro estava o peru dourado e brilhante. Vamos orar, disse minha mãe, e todos se sentaram, dobraram as mãos e baixaram a cabeça. Marta começou a recitar a oração, sua voz cheia de dignidade e confiança habituais. E agradecemos por todas as bênçãos que nos foram concedidas. Amém. Depois da oração, começou o serviço da comida. Marta pegou a grande faca de prata, passada de geração em geração, e começou a cortar o peru. Seus movimentos revelavam anos de experiência. Amy, você está sempre tão focada no trabalho, disse tia Carol. Não acha que está na hora de encontrar um novo propósito na vida? Sim, concordou minha prima Jennifer. Deus às vezes nos dá provações por um motivo. O significado por trás daquelas palavras era claro. Elas estavam se referindo ao meu aborto espontâneo há 2 anos. Abaixei os olhos silenciosamente para a comida no meu prato. Bem, mas Marta, disse minha mãe de repente, enquanto cortava cuidadosamente o peru, disse em um tom inadequadamente alegre. Seu aborto salvou nossa linhagem de ser maculada. Aquelas palavras atingiram a mesa de jantar como uma lâmina de gelo. No entanto, os parentes se apressaram em rir. Para meus ouvidos, suas risadas soaram cruéis e frívolas. E então veio o golpe decisivo de minha irmã Linda, acariciando gentilmente a cabeça do filho, disse com um largo sorriso, afinal, o neto de verdade é tudo de que precisamos. Houve um momento em que o tempo pareceu parar. Lentamente coloquei o garfo na mesa e me levantei silenciosamente da cadeira. Todos os olhos ao redor da mesa se voltaram para mim de uma vez. Amy, disse minha mãe com um leve tremor na voz. Com licença por um momento, anunciei calmamente mas com firmeza e deixei a sala de jantar. Depois de um momento de silêncio, sons confusos começaram a surgir atrás de mim. Fiquei diante da grande janela da sala de estar, olhando para fora. A neve leve havia se transformado em uma nevasca sem que eu percebesse. Flocos de neve brancos dançavam lentamente na escuridão. A visão tinha um efeito estranhamente calmante no meu coração. Depois de um tempo, ouvi sons vindos da cozinha. Quando me virei, John estava lá. O marido de Linda usava uma expressão claramente preocupada. Amy, preciso falar com você, disse ele, sua voz diferente do tom confiante habitual de presidente de uma empresa imobiliária. Carregava um tom complexo, misturando ansiedade e determinação. Na verdade, há algo errado com Linda. Assenti silenciosamente. John olhou ao redor com cautela e depois continuou em um tom ainda mais baixo. Ela tem se encontrado com o jovem pastor assistente com frequência. Ele fez uma pausa por um momento e soltou um suspiro profundo.
Quero fazer um teste de DNA para Tommy. Você pode me ajudar com isso? Naquele momento, todas as peças se conectaram em minha mente. A ansiedade vaga se transformou em certeza. Minhas habilidades analíticas de contadora já haviam começado a coletar várias evidências circunstanciais. Entendo, respondi calmamente. A verdade revelada nessa noite de ação de graças mudaria para sempre a maneira como nossa família existia, mas era um destino inevitável. 3 dias depois do dia de ação de graças, eu estava sentada no meu escritório em casa, olhando para a tela do computador. David ainda estava em sua viagem de negócios, e na casa silenciosa, apenas o som da digitação ecoava. Pedi o kit de teste de DNA. Um e-mail de John havia chegado na noite anterior. Ele disse que havia comprado um kit de teste comercial da Amazon. A tecnologia moderna tornou testes que antes só eram possíveis em instituições especializadas acessíveis a qualquer pessoa. No entanto, eu tinha outros métodos de investigação. Usando minha experiência e conhecimento como contadora, poderia rastrear padrões de comportamento das pessoas por meio de suas pegadas numéricas. Comecei examinando os registros contábeis da igreja como a pessoa responsável pela auditoria das contas da primeira igreja presbiteriana. Tinha acesso a eles. Verifiquei cuidadosamente cada registro desde a nomeação de Adam Foster. Encontrei despesas incomuns nos fundos de atividades caritativas da igreja. Todos os meses, uma quantia fixa era transferida para uma conta específica. Embora a quantia não fosse grande, sua regularidade era suspeita. Amy, o que você está investigando? Com a voz repentina, rapidamente fechei a tela. Quando me virei, minha mãe estava na porta do meu escritório. É só trabalho, mãe. Preparando-me para a auditoria da igreja. Entendo, disse minha mãe, mostrando uma expressão de aceitação, mas a dúvida permanecia em seus olhos. Seu comportamento no jantar de ação de graças foi verdadeiramente desrespeitoso. Mãe, seu comentário foi... Pense na reputação da família, interrompeu minha mãe. Especialmente agora que Linda está prestes a assumir uma posição importante. Posição importante? Sim, o pastor assistente Adam recomendou Linda para ser a chefe do departamento de jovens. Não pude deixar de franzir a testa ao ouvir aquelas palavras. Chefe do departamento de jovens. Era uma posição com influência significativa na igreja. Mas por que Linda? Depois que minha mãe saiu, retomei minha investigação. Dessa vez, rastreei os registros de comportamento de Linda, histórico de uso do cartão de crédito, registros telefônicos, postagens em redes sociais. Tudo era registrado como pegadas digitais. Padrões emergiram. Todas as tardes de quarta-feira, Linda saía, alegando reuniões da igreja. No entanto, nenhuma reunião estava registrada no cronograma oficial da igreja para esses horários. Então, encontrei uma evidência decisiva: Grayson, um modesto hotel comercial nos subúrbios de Minneapolis. O cartão de crédito de Linda fazia pagamentos regulares lá nos últimos 6 meses. John, encontrei algo, disse calmamente ao pegar o telefone e ligar para o marido da minha irmã. O que você quer dizer? Toda quarta-feira, Linda tem ido a um hotel específico, e parte dos pagamentos vem dos fundos caritativos da igreja. Do outro lado da linha, John soltou um suspiro pesado. Isso não é tudo, continuei. Quando Tommy nasceu, há uma grande possibilidade de Linda já conhecer Adam. O que você quer dizer? Naquela época, Adam estava fazendo um estágio curto nessa igreja como seminarista. Está nos registros da igreja. O silêncio que se seguiu foi como a calmaria antes da tempestade. Talvez não precisemos esperar pelos resultados do teste de DNA. John não respondeu às minhas palavras. No entanto, pude ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. A coleta de evidências continuou por mais uma semana. Usando minha experiência como contadora, descobri uma peça de evidência após a outra que apoiava o relacionamento entre Adam e Linda, reservas de hotel, recibos de restaurantes e, de forma mais decisiva, registros de transferências anônimas entre eles. O fluxo de fundos disfarçado de atividades caritativas da igreja. Embora fosse bem escondido, era óbvio para um olhar profissional. Adam vinha usando fundos da igreja para manter seu relacionamento com Linda. No entanto, essa investigação teve um efeito colateral inesperado. Enquanto examinava os registros contábeis da igreja, também descobri o mau uso de fundos por minha mãe. Martha Anderson vinha desviando fundos da igreja para uso pessoal há anos. Embora as quantias fossem triviais, o fato era sério. Com isso, soltei um suspiro profundo. Essa evidência seria uma arma poderosa para manter minha mãe sob controle, mas meu coração hesitava em usá-la ou não. O ponto de virada veio de uma forma inesperada. Uma tarde, Linda me visitou repentinamente.
Amy, você está me investigando, não é? A voz de minha irmã misturava raiva e medo. Do que você está falando? Adam me disse que alguém estava examinando os registros contábeis da igreja. Olhei silenciosamente para minha irmã. Os olhos de Linda tremiam de ansiedade e pânico. Por favor, fique quieta, disse ela, sua voz de repente suplicante. Se isso vier à tona, mamãe, a igreja. Conte-me tudo honestamente, disse calmamente, mas com firmeza. E Linda começou a falar. Conhecendo Adam 5 anos atrás, quando ele era seminarista, seu romance secreto e o nascimento de Tommy. Mamãe sabia? Linda cobriu o rosto com as 2 mãos. Sim, mas mamãe encobriu tudo pela reputação da família. Naquele momento, meu celular tocou. A tela mostrava uma ligação do hospital. Alô, senhorita Anderson, sua mãe foi levada às pressas para o pronto-socorro. Suspeitamos de um derrame. Depois de desligar o telefone, me virei para Linda. O rosto da minha irmã estava pálido. Quando chegamos ao hospital, minha mãe já havia sido levada para a UTI. Esperando lá estavam funcionários da igreja e entre eles Adam Foster. De acordo com o médico, minha mãe havia desmaiado repentinamente na igreja. A causa foi o choque de receber uma carta anônima de acusação na igreja. Aquela carta detalhava o desvio de fundos de minha mãe e o relacionamento entre Adam e Linda. Quem? Linda disse com a voz trêmula. Olhei silenciosamente pela janela. Sob o céu nublado, a neve começava a cair suavemente, como se tentasse envolver gentilmente todos os eventos que estavam prestes a se desenrolar em um cobertor branco. Na sala de espera do hospital Fairview Soltale, fora da janela, a neve continuava a cair na escuridão profunda. Da UTI, o som regular das máquinas às vezes vazava. Sua condição é estável, disse o médico enquanto explicava. Tentei manter a compostura. O derrame de minha mãe, felizmente, foi detectado precocemente, mas a possibilidade de sequelas não podia ser descartada. Vamos ter uma reunião de família, disse Linda com a voz trêmula na sala de espera. Estavam Linda, John, David, que havia voltado correndo, e eu. Adam já havia sido levado embora, instado por funcionários da igreja. Antes disso, John abriu a boca pesadamente. Os resultados do teste de DNA chegaram. Prendi a respiração. O rosto de Linda empalideceu. David olhou para mim, tentando entender a situação. Tommy. John engasgou com as palavras. Ele não é meu filho. O silêncio dominou a sala. Aquele silêncio pressionava nossos ombros como chumbo pesado. Linda disse, virando-me calmamente para minha irmã. Conte-nos tudo. Sobre mamãe. Sobre Adam. Minha irmã permaneceu imóvel, cobrindo o rosto com as 2 mãos, mas eventualmente abaixou as mãos e nos olhou com os olhos vermelhos. Há 5 anos, a confissão de Linda começou quando Adam veio à igreja como seminarista. Sua história avançava em fragmentos, como se descarregasse um fardo carregado por muito tempo. Conhecendo Adam quando ele era seminarista, encontros secretos, o pânico ao descobrir a gravidez e a decisão de minha mãe de apressar o casamento de Linda com John. Minha mãe sabia de tudo, disse David, sem conseguir se conter. Sim, Linda assentiu levemente. Mamãe encobriu tudo para proteger a reputação da família. Ela até pagou dinheiro a Adam para que ele ficasse quieto, usando fundos da igreja. Minha voz involuntariamente se tornou fria. Linda assentiu silenciosamente. Sua confissão correspondia perfeitamente aos resultados da minha investigação. O desvio de fundos da igreja por minha mãe, o dinheiro pago a Adam para que ele ficasse quieto. Tudo era uma estratégia para proteger a reputação da família. O que você estava planejando? A voz de John tremia de raiva. Até quando você continuaria com essa mentira? Linda gaguejou. A reputação da mamãe. Nesse momento ouvimos barulho na estação de enfermagem. Quando nos viramos, a cama de minha mãe estava sendo levada de volta para o quarto. Embora a consciência tivesse retornado, a paralisia do lado direito permanecia. Vocês podem visitá-la agora, anunciou a enfermeira, mas por favor, não a excite. Visitamos minha mãe no quarto do hospital, um de cada vez. Quando entrei por último, minha mãe abriu os olhos fracamente. Amy, disse minha mãe, sua voz havia perdido a autoridade de antes. Em minha bolsa, peguei a bolsa de minha mãe. Dentro, estavam o livro-caixa da igreja e um caderno registrando transações com Adam. Queime tudo, disse minha mãe. Não posso, respondi calmamente, mas com firmeza. Vamos acabar com todos os segredos. Naquela noite, o conselho de anciãos da igreja foi convocado com urgência. O relacionamento inadequado de Adam Foster e as suspeitas de desvio de fundos da igreja foram oficialmente abordados como itens da pauta. Os resultados foram como esperado. Adam foi demitido imediatamente. A posição de minha mãe na igreja foi efetivamente retirada.
Linda foi, essencialmente, banida da comunidade da igreja. A notícia se espalhou surpreendentemente rápido. Jornais locais cobriram esse incidente extensivamente como um escândalo da igreja. Manchetes após manchetes cortavam nossas vidas. Escândalo abala a igreja prestigiada. A verdade por trás da família líder. Uma semana depois, tivemos uma discussão em família sobre os cuidados com minha mãe. Um asilo seria o mais adequado, sugeriu a assistente social médica. Linda se opôs veementemente. Você está planejando abandonar mamãe mesmo agora? Em frente à realidade, respondi calmamente. Mamãe precisa de cuidados profissionais. Fiz uma pausa por um momento. Essa decisão é para todos nós. Eventualmente, decidiu-se que minha mãe entraria em um asilo. Mãe me parou no dia da alta. Seu lado direito ainda não havia se recuperado completamente da paralisia. Talvez você estivesse certa, disse minha mãe. Não consegui responder aquelas palavras. Apenas segurei sua mão fina com força. Mas minha mãe continuou. Tente entender meus sentimentos sobre proteger a reputação da família. Entendo, respondi calmamente. Mas a reputação construída sobre mentiras eventualmente desmorona. Lágrimas brilharam nos olhos de minha mãe. Talvez aquela tenha sido a demonstração mais honesta de emoção que ela já mostrou. Naquela noite, jantei sozinha com David pela primeira vez em muito tempo. Você fez bem, disse meu marido segurando minha mão. E agora? Fora da janela, a neve continuava a cair suavemente. A neve acumulada parecia cobrir todos os vestígios do passado, mas com certeza, sob ela, novos brotos começavam a respirar. Estou pensando em procurar uma nova casa, disse com um sorriso. Começar nossa nova vida um pouco longe dessa cidade. David assentiu silenciosamente. Seus olhos transbordavam de compreensão e amor. Sim, isso não é o fim. É um novo começo. A verdade às vezes exige um preço cruel, mas sem pagar esse preço, a verdadeira felicidade não pode ser alcançada. É isso que acredito. 1 ano se passou desde então. David e eu nos estabelecemos em uma nova casa em uma área residencial em desenvolvimento no oeste de Minnesota, a 2 horas de carro de Eden Prairie. Acho que é a distância certa. Na cozinha da nossa nova casa eu estava preparando um peru assado. Do lado de fora da janela, uma neve suave caía. Não havia o frio cortante do ano passado. Precisa de ajuda? David chamou por trás, seus braços gentilmente envolvendo meus ombros. Obrigada, mas estou bem, respondi com um sorriso. Na mesa estavam os papéis da agência de adoção. Nossos preparativos para criar uma nova família estavam progredindo firmemente. Parece nostálgico, disse, olhando para a distância. Desde o último dia de ação de graças, nossas vidas mudaram dramaticamente, como se uma tempestade tivesse lavado tudo. Minha mãe passa seus dias tranquilos em um luxuoso asilo nos subúrbios de Minneapolis, tendo perdido sua antiga dignidade e influência social. Parece que ela está enfrentando a si mesma pela primeira vez. Durante minha visita recente, minha mãe falou comigo com uma expressão incomumente sincera. Amy, talvez eu estivesse errada, disse ela. A paralisia do lado direito estava melhorando gradualmente graças à reabilitação, mas as feridas em seu coração ainda não haviam cicatrizado. Eu estava tão preocupada com as aparências que perdi de vista o que era realmente importante. Os olhos de minha mãe mostraram um vestígio de arrependimento que eu nunca tinha visto antes. Da janela do asilo, dava para ver o jardim bem cuidado. A visão das enfermeiras empurrando cadeiras de rodas ali de alguma forma simbolizava a nova vida de minha mãe. A queda de Linda foi mais dramática. O divórcio foi finalizado e John ganhou a custódia. Ela só pode ver Tommy uma vez por mês e mesmo assim sob supervisão. Seu banimento da comunidade da igreja a despojou de todas as bases sociais. Na semana passada, Linda me visitou repentinamente em nossa nova casa. Fiquei sem palavras ao ver minha irmã emaciada. Preciso de dinheiro emprestado, disse ela. Seu relacionamento com Adam já havia terminado também. Depois de ser expulso da igreja, ele se mudou para outro estado e não estava pagando nenhuma pensão alimentícia. Sinto muito, respondi calmamente, mas com firmeza. Não vou mais limpar suas bagunças. Linda saiu em lágrimas, sua figura em retirada não retinha nenhuma sombra da minha irmã outrora bonita. Enquanto isso, John começou a trilhar um novo caminho. Tendo ganhado a custódia de Tommy, ele estava dedicando toda a sua energia à educação do filho, aceitando o fato de que não era o pai biológico de Tommy. Sua abordagem em relação ao filho como um verdadeiro pai mostrava profundo afeto. Amy, não posso agradecer o suficiente, disse John quando nos visitou recentemente com Tommy. Obrigado por revelar a verdade. Tommy ainda é muito jovem para entender a situação.
mas está crescendo saudável, cercado pelo amor do Pai. Ver isso é um grande conforto para mim. A agitação na igreja estava gradualmente se acalmando. O novo pastor assistente havia sido nomeado, e os fundos desviados estavam sendo devolvidos aos poucos. Combinados com os custos do asilo de minha mãe, nossas finanças não eram exatamente fáceis, mas isso era o resultado de nossas escolhas. O peru começou a cheirar bem, disse David, trazendo-me de volta à realidade. De fato, um aroma saboroso começava a emanar do forno. O dia de ação de graças deste ano seria uma celebração tranquila, apenas com meu marido e eu. A mesa estava posta com uma toalha de linho branca e nossos novos pratos. Não era extravagante, mas era um espaço que aquece o coração. Ei, disse David, olhando para o meu perfil. Você está feliz? Pensei por um momento antes de assentir lentamente. Sim, somos verdadeiramente felizes agora, no sentido real. A felicidade construída sobre mentiras e enganos eventualmente desmorona. Essa foi a lição que minha mãe aprendeu ao longo da vida e por meio dessa dor encontramos uma nova felicidade. Do lado de fora da janela, a neve continuava a cair suavemente. Os cristais brancos envolviam gentilmente a terra, como se anunciassem a chegada de uma nova estação. Com certeza, novos brotos brotarão na primavera. Assim, nossas vidas também seguirão em frente lentamente, mas com firmeza. A propósito, disse David, pegando os papéis da adoção. No próximo dia de ação de graças talvez estejamos celebrando como uma família de 3. Apertei a mão do meu marido. Uma nova forma de família. Talvez esse seja um vínculo genuíno, não relacionado a linhagens ou aparências. Sim, essa é a vida que escolhemos. Essa é nossa nova forma de vida, encontrada ao escolher a verdade e descartar o engano. No forno, o peru estava lentamente dourando até um tom dourado perfeito. Seu aroma sugeria não memórias amargas como no ano passado, mas um futuro cheio de esperança. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.